One Piece é um mundo governado por poder e influência. Grande parte desse poder é dividido entre os piratas, a marinha e o governo mundial. E claro que para conquistar algo nesse mundo, é necessário que você possua a capacidade de fazer seus inimigos te respeitarem e te temerem. Por mais que o poder das Akuma no Mi seja algo suficiente para fazer alguém ser reconhecido, elas por si só não fazem a pessoa chegar no topo desse mundo. Principalmente porque um pouco de tempo atrás, um velho dragão que agora aprendeu a gostar de tomar lava, nos revelou a seguinte coisa: Haki supera tudo. Mesmo que ele tenha dito isso usando os poderes de uma Akuma no Mi mítica na sua forma híbrida. Mas tirando isso, é um fato que o Haki manda no mundo. E isso é tão verdade que todos os maiores feitos foram conquistados baseado nisso. Shanks, Roger e Garp estão aí para provar. Então, pensando nisso, nós temos que fazer aquela pergunta que nós tanto amamos. Como seria se o Luffy não tivesse comido nenhuma Akuma no Mi, mas ao invés disso, ele tivesse treinado o Haki desde o início da sua jornada? Será que ele teria se tornado forte o suficiente para se tornar o rei dos piratas? Ou será que sem a sua fruta do Deus do Sol, ele seria mais um piratinha por aí? Bom, assim como fazemos com os outros vídeos dessa série, precisamos voltar lá no início e manipular toda a história. Normalmente, Luffy acha um baú, abre e encontra uma fruta, não é mesmo? Dessa vez, nós vamos supor que o Shanks foi minimamente inteligente e resolveu não deixar o baú com uma fruta de um deus dando sopa por aí. Nesse cenário, o Ruivo teria trancado e guardado a fruta de Nika e Luffy não comeu sem querer. Mas, de qualquer maneira, ele vê toda a cena com os bandidos da montanha e fica bem estressado com a situação. Graças a isso, Luffy é jogado no mar e Shanks o salva, o ensinando a lição de que o mundo é perigoso. Agora que Luffy não possui nenhum poder especial, ele não tem nenhuma base por onde começar. Até o dia em que o seu avô leva o Ace até a Vila Fuchsia e começa a treinar ambos. Nessa situação, Garp já quer que os dois meninos se tornem marinheiros, mas claro que nenhum dos dois deseja isso. Porém, Luffy sabe que precisa ficar mais forte e reconhece que o seu avô tem um soco poderoso. Então ele faz um combinado. Garp teria 10 anos para treiná-lo e caso nesse tempo ele conseguisse convencê-lo a se tornar um marinheiro, ele aceitaria. Seria um trato para saber se o herói da marinha conseguiria quebrar a força de vontade do neto e fazê-lo desistir de tudo. Nesse cenário, Luffy passa apenas pouco tempo com o Ace e acaba não conhecendo o Sabo. Então ele vai embora e retorna pela primeira vez durante o incidente do Terminal Cinza. Mesmo que o Dragon tenha salvado todos que estavam por lá, Luffy não tinha como saber, então ele resolve ajudar todo mundo e acaba reencontrando o Ace e o Sabo. Durante esse momento, Luffy percebe que seu irmão mais velho está diferente. Agora ele tem poderes de uma Akuma no Mi. Ele possui propriedades de borracha. Sim, é exatamente isso que vocês estão pensando. Agora que Luffy não comeu a fruta acidentalmente, Shanks conseguiu encontrar o filho do seu capitão e entregou a ele o poder de Nika. Nesse caso, Ace estaria destinado a ser o guerreiro da libertação. Aproveitando que seu avô está em missão, Luffy mostra o que andou treinando. Agora ele consegue usar um pouco do Haki do armamento. Ele conta como esse treinamento tem sido difícil, mas com um sorriso, ele fala que esses 10 anos não serão nada. Ele passará por tudo que tem que passar, mas no final retornará triunfante. Com isso, Ace, Sabo e Luffy brindam e se tornam irmãos, revelando um para os outros sobre seus sonhos. Assim como na história original, os dois riem, mas ficam muito gratos por terem um chapéu de palha ao seu lado. Mas, infelizmente, é hora de dizer adeus. Ace promete que também dominará seu novo poder. Afinal, agora os dois irmãos fizeram uma promessa ao Shanks de que viveriam como quisessem. Então, pensando nisso, de vez em quando, Luffy ia até o vilarejo para poder ver seus irmãos. Alguns anos se passam e agora está na hora da partida do mais velho. Infelizmente, Sabo tentou ir ao mar antes e foi explodido pelo Tenryubito. Ou melhor, todos acharam que era assim, mas a gente falou um pouco sobre isso lá na frente. Luffy então aparece no dia da partida do seu irmão. Agora ele olha de cima das montanhas como se fosse um garoto treinado. 8 anos se passaram e agora ele é um adolescente de 15 anos. Antes do Ace ir embora, o Chapéu de Palha dá um abraço no seu irmão e pede para que ele demonstre tudo o que ele aprendeu nos últimos tempos. Eles então fazem um combate rápido e olha só que incrível. Mesmo que nesse universo Ace não tenha Mera Mera no Mi, ele tenta acertar um Red Hawk no Luffy que rapidamente se esquiva com o Haki da observação e ataca com força o suficiente para fazê-lo cair no chão. Ace diz que sabia que isso aconteceria. Desde o momento dos periódicos encontros dos dois, era notável que Akumas no Mi por si só não eram suficiente para conquistar o mundo. Então, saboreando essa derrota, o Ace parte. Mas 2 anos se passam e finalmente chega o fim o treinamento de Luffy com Garp. No seu último dia, o Chapéu de Palha vira para o velho e diz que não será um marinheiro. Mas claro que o Garp não fica nada satisfeito e já dá uns socos na sua cabeça até que os dois caem no sono. Luffy acorda e vê que seu avô está dormindo. Ele sabe que é o momento de ir embora. Em silêncio, o Chapéu de Palha agradece ao seu velho por tudo e parte. Antes de tudo, ele passa lá na Vila Fuchsia, se despede de todo mundo, consegue uma jangada e ó,
vai para o mar. Logo de cara, o Senhor da Costa aparece bem na sua frente, mas assim como Shanks, ele o afugenta apenas usando seu Haki do Rei. Ele continua seguindo no seu botezinho, porém, ele afunda no meio de uma tempestade. Claro que sem uma Akuma no Mi, ele consegue nadar até o barco mais próximo. Quando chega lá em cima, ele conhece o Kobe e percebe que aquele barco é de uma pirata chamada Alvida. Quando a capitã tenta desafiá-lo, ele simplesmente destrói o navio com um dos seus punhos do amor. Seguimos para Shellstown, onde Luffy conhece o caçador de piratas. Ao perceber que aquilo é a base de uma marinha, Luffy já começa a rir porque sabe que seu avô ficaria muito brabo com o que ele está prestes a fazer. Então, sabendo disso, ele vai até o Zoro e o salva, e ainda por cima conseguem roubar o mapa da Grand Line. Quando Morgan, mãos de machado, tenta pará-lo, Luffy apenas se desvia de todos os seus ataques e com seu Busoshoku o derrota apenas com um soco. Com isso, Chapéu de Palha senta em cima do capitão da marinha que está desmaiado e pede pro Zoro lidar com o resto. Ao ver tamanho, poder e capacidade, o espadachim resolve se juntar ao bando. Com isso, seguimos normalmente até a luta contra o Bug. Porém, o palhaço sabe como as coisas funcionavam no bando do Rei dos Piratas. Ao ver Luffy usar Haoshoku livremente, Bug sente uma aura parecida com a de Roger. E então pede desculpa e resolve dar a Luffy, Zoro e Nami todos os seus tesouros. Indo para a Vila Syrup, o Capitão Kuro tenta usar sua velocidade, mas nenhum ataque é efetivo. Pra falar a verdade, nada acerta. E os que acertam, Luffy só defende com seu Haki do armamento. No Baratier, Luffy destrói o navio do Don Krieg, assim como o Mihawk fez originalmente. Só que, claro, ele fez com um soco. Nesse tempo, o Olhos de Falcão chega e fica curioso por aquilo ter acontecido. Ao ver o Chapéu de Palha na cabeça do Luffy, ele se levanta e está prestes a enfrentá-lo para testar o seu poder. Mas então, Zoro se coloca na frente. Luffy então dispara o seu espadachim que aquela pessoa que está na frente deles é monstruosamente poderosa. Mas mesmo assim, Zoro não hesita e diz que precisa colocar em prática o treinamento que Luffy vem dando a ele de vez em quando. Claro que o Mihawk sola o solador, então essa parte acontece exatamente da mesma maneira. Temos agora Arlong. A diferença aqui é que essa luta dura quase nada. Com sangue nos olhos, Luffy chega no local e simplesmente afunda a cara do Tritão no chão, enquanto desmaia todos os outros. Indo para Logtown, Bug até tenta alguma coisa contra o Luffy, mas dessa vez não é nem necessária a ajuda do Dragon. Ele joga o palhaço pro lado e segue quando é interceptado pelo Smoker. Finalmente temos um confronto digno, um capitão da marinha com uma Logia. É o que eu gostaria de dizer, mas né? O bastão de Kairosek não funciona no Luffy e claro que uma Logia não é nada. Dessa vez, o Smoker é derrotado, então o Luffy olha para o telhado e vê um homem encapuzado. Sorrindo, ele diz: "Eu não sei quem é você, mas muito obrigado pela ajuda. Pode ficar com ele agora." Dragon então sorri enquanto vê seu filho indo embora correndo. Chegando em Whiskey Peak, Zoro sola todo mundo normalmente. Na ilha de Drum, o Aporo não dá nem pro cheiro. Então, eis que Luffy encontra seu irmão que já virou um mestre da fruta de Nika. Ele ainda não a despertou, mas consegue usá-la com maestria. Ace, inclusive, agora sabe um pouco de Haki porque aprendeu com o Newgate. Depois desse maravilhoso reencontro, vamos para Alabasta, direto na primeira luta que realmente vale a pena mencionar. Por mais que o Luffy tenha um Haki um pouco bem treinado, ele não tem nada super avançado ainda. O Chichibukai dá um certo trabalho pro nosso protagonista, conseguindo até feri-lo um pouco. Mas claro que usando vários Galaxy Birutas, o usuário da Suna Suna no Mi vai de arrasta pra cima. Indo para Skypiea, eu vou pular direto para o Enel que todos vocês aí amam de paixão. O deus fica se achando com a sua poderosa fruta do raio, até que ele toma o primeiro soco e começa a ver estrelinhas. Em uma dessas estrelinhas está escrito bem claro para todos se inscreverem nesse canal. Na verdade que essa luta é um pouco mais complicada do que todos nós imaginávamos. Luffy não vai sair ali impune sem levar nenhum dano. Pelo contrário, vários ataques do Enel atingem o Chapéu de Palha e caso ele não tivesse usando o Haki do armamento para se proteger, ele teria sido eliminado rapidamente. Depois desse confronto se estender por um tempo e deles trocarem vários ataques, o Haki do Luffy leva melhor. Indo para o Water 7, temos todos aqueles problemas com a CP9 que levam o bando do Chapéu de Palha para Enies Lobby. E claro que o Rob Lute será derrotado sem nenhum problema. Thriller Bark e Gecko Moria, como vocês já sabem, eu não vou falar nada. Eu vou assumir que em Shabold as coisas acontecem quase iguais. Dessa vez é Luffy quem percebe as reais intenções do Kuma. Porém, ele concorda que seus Nakamas estão fracos e precisam de treinamento. Então ele aceita que o bucaneiro envie eles para outros lugares. Depois disso, o Impel Down aconteceria da mesma forma. Mesmo o Ace tendo a fruta Nika, vou imaginar que o Teach tenha conseguido derrotá-lo. Só que em Marineford, Luffy chega para lutar de verdade. Ele consegue inclusive trocar vários ataques com os almirantes enquanto avança para salvar o seu irmão. Com a ajuda que teve, ele chega a libertar Ace das suas algemas, porém as coisas ficam difíceis até que em um certo ponto, o Chapéu de Palha não aguenta mais e acaba desmaiando. No momento em que Ace iria ser morto, ele então desperta sua Akuma no Mi e os sons dos tambores da libertação é ouvida por toda Marineford. Depois de aguentar um bom tempo, Ace chega ao seu limite no exato momento que Shanks aparece para parar a guerra. Infelizmente, Newgate teve que sacrificar, mas dessa vez, Ace sobreviveu. Quando acordam, os irmãos ficam felizes que estão vivos, mas então percebem que são insignificantes e precisam treinar. Com a ajuda do Rayleigh,
dele e dos remanescentes dos piratas do Barba Branca, um treinamento intenso começa. Já que Luffy manja tudo do básico ao intermediário sobre Haki, ele parte para treinar a parte avançada. Depois do time skip, Luffy e Ace já ficaram bem mais fortes, e agora tá na hora de se separarem para cada um viver as suas vidas. O Chapéu de Palha vai reencontrar seus companheiros e a saga do Novo Mundo começa. Lembra que o Luffy desmaiou 50 mil homens peixes na história principal? Aqui ele faz a mesma coisa e acaba com o Rod Jones. Partindo do princípio que tudo será a mesma coisa, vou pular direto pra Dressrosa, onde a gente tem uma pequena diferença. A Mera Mera no Mi não está mais no Coliseu, o que aparece lá é outra logia aleatória. Sabo já havia comido essa fruta há muito tempo durante seu treino com o Exército Revolucionário. O reencontro dos dois é incrível. O Imperador das Chamas diz que quando achou que seu irmão iria morrer na Guerra dos Maiorais, ele se lembrou de tudo. Depois que 2 anos se passaram então, ele resolveu ir atrás do Ace para saber o que tinha acontecido. Então temos a informação que tem apenas algumas semanas que os dois se encontraram. Na sequência, na luta contra o Doff, o Luffy leva melhor. Indo para Whole Cake, na luta contra o Katakuri, o protagonista já consegue prever mais de 3 segundos no futuro com o seu Kenbushoku avançado. Ou seja, ele sobrepõe seu adversário tranquilamente. Nesse ponto, o Chapéu de Palha já tá tão na frente que ele prefere não fugir da Imperatriz Big Mom e enfrenta ela fervorosamente. A batalha dura 3 dias e 3 noites e acaba em um empate. Isso é suficiente pro Luffy crescer ainda mais e ir direto para o ano. Por mais que o protagonista já saiba revestir seus ataques em Haki do Rei e também já tenha aprendido a usar a destruição interna, ele pede para Hyogoro lhe ensinar o conceito usado no país dos samurais. Claro que nesse caso o Luffy foi na prisão de Udon simplesmente porque ele quis e libertou todos os prisioneiros na base da força bruta, estilo Garp. Quando chegamos na luta final contra o Kaido, Luffy se mantém forte, mas pensa que vai perder diversas vezes. Porém, como ele já conhece e treina Haki há 12 anos, ele é um monstro que tem uma estamina muito alta. Depois de diversos clashes, ele então resolve usar a sua técnica secreta. Utilizando o Galaxy Mugiwara, ele derrota o Rei das Feras. Com isso, ele avança para Egghead e tem um futuro brilhante. Assim como o Rei dos Piratas, a sua presença cheira a poder. As pessoas que o olham compreendem que ele é portador de uma força adquirida por meio do treinamento intensivo. No fim de um ano, Ace retorna para ver Otama e Yamato e diz que agora ele também é um Yonkou. Ele conseguiu encontrar e derrotar o Barba Negra com seus poderes de Nika, finalizando assim a vingança pelo seu pai e pelo Tati. Com isso, os dois irmãos partem, como rivais, rumo ao futuro em que eles, juntos, irão conseguir trazer a liberdade de volta para o mundo. E Luffy com certeza realizará seu sonho. Mas essa história não acaba aqui. Existirão momentos que nosso protagonista não conseguirá conquistar seu objetivo, e é por isso que para vocês que querem continuar assistindo e querem saber como é que seria se o Luffy tivesse comido a fruta dos almirantes, ou até mesmo a dos Yonkous, eu aconselho que vocês assistam a essa playlist aqui. Afinal, o multiverso do Chapéu de Palha é real. Foi um prazer e até a próxima!